Boa tarde, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Estou dando uma saudação do último versículo de Apocalipse. Isso aqui eu vou esperar que vocês, a cada momento, a cada dia, possam meditar no que nós estamos passando para vocês. O maior mistério da Bíblia e a grande esperança para os crentes, que é nela que está o céu onde nós vamos morar. Então o Apocalipse é uma coisa fantástica, e espero que vocês se liguem, me ajudem a divulgar esse estudo, esse vídeo com todos aqueles que vocês conhecerem, vão passando, porque você está ajudando a ganhar almas para o reino dos céus. Quando você faz isso, você está ajudando, porque eu vou esclarecer o Apocalipse, e como disse certo teólogo, que quem estuda o Apocalipse e não acerta suas contas com Deus, está levando um perigo muito grande, porque não é brincadeira o que está registrado nesse livro, daquilo que vai acontecer pós o arrebatamento da igreja. Nós chamamos de grande tribulação, que vai ser uma coisa tremenda, uma coisa terrível. E depois de tudo, ainda tem o lago de fogo esperando para passar a eternidade, todos aqueles que de fato realmente não têm Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador. Eu senti uma grande necessidade de dar uma repassada, porque eu não falei tudo o que eu queria. O estudo de hoje à tarde vai ser mais para pastores e obreiros, para você refletir o que é que Deus, de fato, exige de nós. É coisa tremenda a responsabilidade de um pastor. Eu, antes de me converter, eu dizia que queria ser um pastor se um dia fosse crente, para falar também. E não esperava isso acontecer, que era idólatra, mas Deus é misericordioso, me chamou das trevas para a luz e me incumbiu neste cargo, que já tem mais de 30 anos que eu exerço a função pastoral. Mas eu queimei 5 convenções para não ser consagrado a pastor. No Maranhão, eu era vice de um pastor na cidade de Colinas, do Maranhão. E aí, chegando aqui em Minas Sul, do Goiás, começamos um trabalho da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, nossa igreja pioneira, primitiva, que não tinha. E aí o pastor, presidente meu, agora eu sou autônomo, me deu autonomia, emancipação da igreja. Mas tentou 4 vezes, eu queimando a convenção para não ser consagrado a pastor. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia toda e me deparei com algumas referências, passei a meditar que não existe, nem no céu, nem na terra, nem no mar, em lugar nenhum, uma função mais fina do que ser pastor. E agora eu vou mostrar para vocês essa responsabilidade que eu já citei. Vou repetir, olha. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Você observa bem, Jesus já entrou falando com esse pastor, porque tinha algo que estava desagradando a ele dentro da igreja. Porque o que nós podemos entender nessas 7 cartas, todo o cabeçalho de cada carta vem o Senhor falando com o pastor. E o que está errado dentro das igrejas, ele cobrando também do pastor. Então, meus queridos ouvintes, tudo que você, de fato, faz como pastor, tome conta do rebanho do Senhor, viu? Por isso que ele nos deu esse título de pastor. E Davi, já na sua onisciência, dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Por quê? A ovelha, quando está abastecida de alimento, ela se deita nos pastos verdejantes. E é isso que nós temos que fazer, que é um símbolo da palavra de Deus.
Ao anjo da igreja escreve. Ele abre com isso esse assunto. É só com os pastores. No caso de Jesus, qual é? Essas 7 igrejas, é só os pastores. O que está de errado nessas 7 igrejas, com exceção de Filadélfia, você vai ver que está errado. Ele corrige até as mínimas coisas. Então ele não foi manso, não. Eu vou ter espada de 2 fios. Só aquele que estou com a espada. Com a espada, ele vai ter igreja que ele vai corrigir com a espada, segundo nos mostra alguma carta para frente, que ele vai corrigir com espada de 2 fios, e começando até com alguns livros. Mas vamos ver. Versículo de número 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você observa bem, a minha fiel testemunha. Esse Antipas, a segunda história, que a Bíblia não ia fazer tudo, perguntando lá atrás, respondendo aqui, com exceção aquilo que era importante, não discrimina tudo, mas diz a história que Antipas estava pastoreando a igreja lá em Pérgamo, e pela história, esse pastor foi morto por não adorar César, certo? E aí, permaneceu firme, segundo nos diz a história, forçaram ele a adorar César, que é uma figura da igreja, ou seja, do tempo do anticristo, com o falso profeta. Aí eles ficaram, quer dizer, pegaram ele e disse, olha, se você não adorar César e dizer que César é o Senhor, e aí você vai ser morto queimado. Isso pode ser o que for, né? Botaram uma corvara debaixo dele e tocaram fogo ali, aquela corvara, e ele morreu queimado. E ele, quando estava assim, para morrer, ele olhou ao céu e disse, Pai, eu te louvo, por ser mais um da fila dos mártires que morreu em prol do teu nome. E até Lia chorava, porque eu sou emocionado, já estou chorando, viu? E aí o que acontece? Te louvo, Senhor, por ser mais um na fila dos mártires que foram mortos por ti, pela tua santa palavra, e foi morto queimado. Quando Jesus manda essa carta para Pérgamo, já tinha se passado esse período. E aí, olhando para esse anjo que estava aqui, ele falou nesses tons. A Esmirna, segundo a história, ela estava construída no pé de uma grande montanha. E esse templo, essa montanha estava toda picada, florida, de tanto santuário, altar e templo, dedicado para cada um deus, um altar. Então, como a idolatria é o maior pecado que o homem pode praticar, e se curvar diante dela, olha, o Senhor se ira. E aquela cidade estava nessa condição, mas o pastor se manteve firme. Os crentes mesmo depois se manteram firmes. Mas Jesus começou falando com o atual pastor, o sucessor de Antipas. Então veja bem, eu sei que não é fácil para tu, pastor. Isso tudo a igreja primitiva enfrentou, viu, irmão? A igreja estava desse jeito, estava sob o regime romano, viu? Que foi uma pedra de tropeço para a igreja. Aquela derrota, aquela Roma vai ser queimada, porque, segundo a história, diz que eles mataram mais de 50 milhões de evangélicos, de crentes, lá nos coliseus romanos. 50 milhões. Está na mira de Deus, e Deus vai derreter. Vou falar para vocês.
Lá no capítulo 18 está a queima daquela cidade. Deus vai se vingar. Mas Deus só não se vinga daquele que se arrepende. Mas quem mantém-se no erro passa por problemas difíceis. Mas vamos ver aqui mais para frente uma coisa. Olha só. Ele estava muito bonito. E manter-se a tua fé. Mas de repente ele se vira, veja bem, o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Viu? Está vendo aí? Eu quero falar essas poucas coisas para os meus queridos colegas, pastores com especialidade, tomar conta de rebanho. Você observa umas poucas coisas. Como é que está a sua igreja? Como que você está vendo a sua igreja hoje? Está faltando alguma coisa? Você sabe que ela está embasada nas escrituras. Você tem feito assim porque hoje temos um problema sério com os evangélicos. Porque muitos evangélicos querem andar no mundo e ir para o céu. E não tem jeito. Jesus já vendo isso, Mateus 24, e versículo 13. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Mas aquele que perseverar firme, este será salvo. Então perseverar quer dizer permanecer firme na palavra de Deus. Mas se multiplica a iniquidade, já preguei isso aqui em outro estudo. Então, a iniquidade se multiplicou. O mundo jaz do maligno. Os pastores, mercenários, eles estão atrás de dinheiro. E para contentar os seus membros, abrem de mão de tudo. Porque hoje, no grande dilema, eu não sou extremista, não. Estou só citando uma coisa. Pior de todas as coisas hoje está na área feminina. Por quê? Começou o negócio de calça comprida, calça comprida, calça comprida. E muitos crentes mudam de igreja porque vão atrás de facilidade terrena. Andar conforme a sua vontade. E aí, vai deixando. Não, isso aqui hoje dá para passar. O mundo evoluiu. Essa é a teoria da maior parte dos meus companheiros. E deixou a igreja às soltas. Eu tenho falado, não se conhece mais um cristão que é luz. Não se conhece mais uma mulher cristã que serve de luz pelo seu comportamento, pelo seu cabelo, pelas suas vestes. Não se conhece mais. E pelo que o próprio Jesus falou, ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal tornasse insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Eu tenho sentido vergonha, porque se criticam tanto. Cadê a igreja que tinha tanta exigência? E há muito exagero. A nossa igreja começou com as pessoas viverem neófitas, sem muito conhecimento bíblico, nem cultural. Então começaram a fazer coisa boba, aumentar e tirar coisa que não é para fazer. Mas, meus prezados ouvintes, que Deus possa abençoar vocês naquela graça que eu citei no último versículo deste livro, que quando eu chegar no céu, eu quero encontrar todos vocês que me ouvem, pode ser do Brasil ou do Japão, que ao observar as palavras deste livro, ele venha ter temor, tá? Para não ter duas coisas horríveis, passar pela tribulação e ser direcionado para o inferno, tá? Não existe purgatório, isso é uma invenção que ele me colocou na Igreja Católica. Você não vai parar passar um período de tempo. Quem for para o inferno vai viver eternamente no lago de fogo. Hoje não se sabe quem é que está certo. Nunca existiu na história da humanidade tantas igrejas como tem aqui no Brasil, tá? Muitos caboclos não têm capacidade profissional, vai montar a igreja, botar o nome lá e seduzir o povo, pegando o crente desviado de toda maneira. Irmão, a salvação é coisa séria. Eu tenho dó desses colegas, viu? Porque vai para a fila dos condenados. Tem uma pouca coisa contra ti, umas poucas coisas. Porque tens lá os que andam na doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta feiticeiro, que a Bíblia diz, que contudo ele criou uma seita
Que é isso que quer dizer, anda nos caminhos de Balaão. Seita. Aí, por falar em seita, eu te pergunto, quem é falsos profetas no Brasil? Quem é considerado seita no Brasil? E aí, aquele grupo se formou dentro da igreja e queria defender, porque hoje, no Brasil, abre-se 4 igrejas por dia, já falei para vocês. Existem mais de 4 milhões de desigrejados, tá? E aí, porque está vendo muitas coisas tortas, tu fala uma coisa, tu fala outra, é o que está acontecendo. Ele tinha uma seita, e lá na cidade de Pérgamo, ele chega, um grupo de gente que estava andando nas doutrinas dele. Não sabemos qual é a doutrina, as doutrinas que a Bíblia fala com clareza. Qual era, o que era que ele estava ensinando. Mas coisa perversa, porque Jesus Cristo, o que tem espada de 2 fios, era que estava falando, como você viu aí. Então, ele disse, mas poucas coisas eu tenho contra ti, poucas coisas. O que eu quero dizer para o pastor, você examina a sua igreja, porque a cobrança, quem estava errando era o povo, o grupo que andava nas doutrinas de Balaão. O pastor, pelos versículos anteriores, estava até mais ou menos, né? O pastor tem que ter cuidado para acompanhar essas coisas, mas ele se acomoda como pastor de Pérgamo. Acomodou-se. Acomodou-se e daí? Ele realmente deixou aquele grupo fazendo o que não prestava. Mas a solução para aquele pastor foi: arrepende-te. Eu digo a todos aqueles que me ouvem, façam uma análise na sua vida, até os crentes. Se você está andando em santidade com Deus, aí você pode até pensar, mas você conhece a Bíblia toda? O teu pastor já te ensinou a Bíblia do Gênesis ou Apocalipse para te prevenir qual é o projeto de Deus para essa humanidade, que está registrado na Bíblia? Então peça para ele, porque muitos hoje estão ligando mais. Viu? Por isso eu passei a acreditar. E dentro desse assunto, ao anjo da igreja, de cada igreja, Jesus foi falando e mostrando realmente o erro. Aí seguiam-se 2 grupos de pessoas, um na doutrina de Balaão e outros nas doutrinas de Nicolaítas, que não conhece bem a história desse caboclo, disse que era diácono da igreja e que criou uma religião também. Tem 2 coisas erradas, o que Jesus apontou aqui, mas ele tinha que corrigir. Tudo certo, mas ele pedindo correção, arrepende. Então que Deus possa abençoar você. Contribua conosco, enviando estas mensagens para os seus irmãos, para os seus amigos e para todo mundo. Que quando eu entrar falar da tribulação, que vai falar pesada ao coração de todo o ser humano, que ninguém conhece o Apocalipse. Mas, quando de fato fala de Apocalipse, mesmo aqueles que não conhecem, tremem nas bases. Que já vem falar como é o que vai acontecer. Você vai ver direitinho, e se você me ajudar, e se você está sentindo de fazer um concerto com Deus, faça nessa noite, porque Deus quer realmente recuperar a sua vida espiritual. E foi para isso que Ele nos colocou aqui. Deus abençoe e até a próxima.